Olá, queridos, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui nós estamos iniciando a nossa live. Deixa eu verificar o retorno do som aqui. Nossa live sobre missões, trazendo hoje ao cenário nosso querido Bispo Ezequiel, Pastor Cleiton e também Bispo Raimundo. Deixa eu só verificar aqui se o nosso som já está entrando normalmente. Retorno. Olá, queridos. Opa, tá sim.
tendo retorno aqui do nosso som, tudo funcionando, já estou vendo Bispo Raimundo aqui já postos para entrar conosco. Hoje a nossa live de todas as segundas. Para você que está chegando agora, aqui no nosso perfil, no Facebook, também esta live vai para o canal da convenção lá no YouTube. Toda segunda-feira, com exceção dessa última segunda, porque nós tivemos que fazer algumas adaptações, toda segunda-feira, nossa live de missões. Eu já quero trazer aqui para o cenário, deixa eu só ajustar aqui um pouquinho algumas coisas, para a gente poder começar. Maravilha. Deixa eu ajustar aqui e já quero trazer ao nosso cenário aqui, meu querido amigo, companheiro nessa grande missão de falar sobre missões, sobre falar sobre evangelismo, não apenas local, mas também evangelismo intercultural, alcançando outras nações. E eu já quero trazer aqui à cena, é o meu querido amigo Bispo Raimundo, nosso diretor nacional das regionais, né? Ele que cuida das nossas regionais a nível de Brasil, e um dos grandes entusiastas desse projeto missionário que a Comem tem abraçado, né, em favor da obra missionária. Então, o Bispo Raimundo está conosco já, enquanto nossos demais irmãos vão chegando, e eu quero dar um bem-vindo a esta live de hoje. A paz do Senhor Jesus. Boa noite, meu querido amigo. Tudo bem por aí? A paz do Senhor Jesus, meu bispo. A paz do Senhor Jesus para todos que estão assistindo a nossa live com esse tema tão importante, né? Esse tema que é o principal propósito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é missões. Aqui está tudo bem, graças a Deus, estamos com muita fé, com muita esperança, né, nesse projeto, nesse engajamento de todos para trabalhar nesse quesito missões, porque missão está no coração de Deus. E missão vai muito mais além do que muitos pensam, muito mais além. Deus abençoe. Amém, glória a Deus. De fato, o assunto hoje será basicamente sobre aquilo que é o propósito da igreja, né? Alcançar vidas através da palavra. Já com a gente acompanhando aqui, trago o comentário dele na tela, meu querido amigo, pastor Moisés Terra. Pastor Moisés Terra do Rio de Janeiro. Esqueci de falar, o Bispo Raimundo é do Piauí. Entrando aqui conosco no comentário, pastor Moisés Terra, que é o nosso diretor de mídia, responsável ali no Rio de Janeiro pela transmissão, pelas fotos, enfim, tudo que se refere à mídia, nosso querido amigo, pastor Moisés Terra. E breve, pastor, já quero convidá-lo a participar com a gente também, tá? Em nome de Jesus. Quero convidar os pastores, presidentes, até Bispo Raimundo, a um projeto que a gente pode desenvolver, até para envolvermos os pastores, né? Trazer pastores ao palco desse grande tema, é convidar os pastores, presidentes, para que, em dias agendados, né, melhor, sempre segunda-feira, mas em datas programadas, eles possam estar com a gente aqui. Acho que é interessante, Excelente. né? Excelente. Para poder participar, falar a Isso. respeito da sua experiência regional. Por exemplo, o bispo é de Piauí. Eu agora estou em Brasília. Pastor Moisés Terra participou agora, né, via chat, do Rio de Janeiro. Vai entrar conosco agora aqui. Eu quero convidar também para estar com a gente nessa live de hoje o vice-presidente da convenção, diretor ali da região dos Lagos, no Rio de Janeiro, um amigo, homem de Deus, que vai estar brilhantando a live de hoje, meu querido amigo, Bispo Ezaquiel. Graça e paz, homem de Deus. Boa noite, seja bem-vindo, representando aqui nesta live o Rio de Janeiro. Como é que estamos aí? Tudo bem? Partiu, meu bispo.
Paz do Senhor Jesus, que bênção, é uma honra estarmos aqui falando de missões, falando de vidas, falando de pessoas que passam por necessidade. Isso é muito importante. Pai do Senhor, meu pastor, meu bispo Raimundo, bispo Jorge Lima, presidente da Convenção Comem, muito feliz por estarmos aqui participando dessa grande live. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Antes de perguntar ao bispo o que ele acha, o bispo Ezaquiel, eu quero trazer a tela. Agora não retorno aí. Eu acho que é algum celular. Deixa eu ver aqui. Tá. Pastora Rosana e pastor Hélio, que são nossos diretores também do Rio de Janeiro, dando aqui boa noite a todos, que Deus abençoe esse casal comprometidos com missões e abençoar cada vez mais suas vidas. Está conosco aqui a Assembleia de Deus do Monte Moriá. Só coloca o nome, por gentileza, porque é tanta gente bonita, tanta gente abençoada que participa aqui conosco da live, que a Assembleia de Deus Monte Moriá não estou lembrando exatamente quem é a liderança. Coloque aqui o nome para a gente poder identificar, tá bom? Mas seja muito bem-vindo à nossa live e a participação dos irmãos é muito importante. Antes de trazer o nosso querido diretor de missões, que já está a postos para entrar conosco, eu quero pedir, inclusive o bispo Raimundo, pode ser o senhor, colocar lá no nosso grupo da convenção que a live já começou, tá? E que os irmãos... Já colocou? Ótimo, maravilha. Então, já quero adiantar aqui, trazer ao palco da nossa discussão, nosso tema, né? Bispo, nosso querido pastor Cleiton Ferreira, que é o diretor de missões mundial da nossa convenção, representando aqui Manaus com a gente. Já meu pastor, o senhor está me ouvindo, meu pastor? Agora sim. O pastor está na tela, graças a Deus. Eu não estou ouvindo vocês, eu não estou ouvindo vocês. Não está conseguindo retornar? Não está conseguindo ouvir? Mas deve ser o retorno do senhor. O bispo Raimundo consegue me ouvir bem, bispo? Eu não estou conseguindo ouvir vocês. Mas perfeitamente, estou conseguindo ouvir o bispo Jorge, estou ouvindo o pastor Cleiton, estou ouvindo. O senhor está me ouvindo, meu pastor? Deve estar tendo algum delay para ele. Vamos aguardar aqui um pouquinho para ver se normatiza. É o Face do... tá. Amém. Amém, pastor. Agora está explicado. É o Face do pastor Hélio, que está usando o nome da nossa igreja. Amém. Glória a Deus. Estou, pastor Hélio, presente com o nome da Assembleia de Deus Monte Moriá, presente aqui conosco. Pastor Cleiton, o senhor já consegue nos ouvir? Pelo jeito, ainda não. Bispo Raimundo, o senhor consegue... Eu coloco padrão ou não? Pode estar mudo aí para ele. Bispo Raimundo, faz o seguinte, o senhor, como é bem ágil, entre em contato com o pastor Cleiton aí para ver o que está acontecendo, tá bom? Nos auxilia nesse propósito. Vai deixar. Eu vou pedir o bispo Ezaquiel para nos levar a Deus em oração no início desta live, que estaremos abordando um tema de tão grandeza e importância para nós cristãos. Bispo Ezaquiel, por favor. Oramos ao Senhor Jesus. Senhor amado, Pai querido Deus, nós te louvamos, te rendemos graças, Senhor. Estamos aqui num assunto tão importante, quer falar de vidas, quer falar de almas, quer falar de necessidade. Sabemos, ó Pai, que passamos em um mundo, em um país, onde precisamos, ó Deus, entender que ainda existe pessoas necessitadas, pessoas carentes, pessoas que precisam de amor, de carinho e de afeto. Senhor, por isso, a Convenção Comem, ela saiu na frente em ajudar, em abençoar aqueles que menos a sociedade enxerga e contempla.
E por isso eu quero te louvar, te agradecer e já pedir, Senhor, a tua bênção para todos que façam missão, todos missionários, eu venho abençoar cada um. E venha dar a eles sustento, e dar ânimo e coragem. Uma missão tão árdua, que é levar a tua palavra aonde não pode pregar, onde não pode falar. Muitos deles, Senhor, são mortos por pregar a tua palavra. Estamos aqui hoje para trazer a verdade. O que é missão? Missão é além da fronteira. O Senhor vem nos dar uma noite abençoada, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Bispo Ezequiel, deixa eu estar aqui com o pastor Cleito já não pode ver a gente. Vou trazer o pastor Cleito novamente aqui. Pastor Cleito, o senhor já consegue nos ouvir? Vê se o microfone dele esteja desligado. Aqui no painel que eu tenho, está ativo. Pastor Cleiton, o senhor consegue nos ouvir? Bom, deve ter o retorno do microfone dele. Vou tirar ele um pouquinho, para que a gente possa... daqui a pouco eu trago o meu irmão de volta. Mas eu queria iniciar essa live de hoje de uma maneira diferente. Porque nós temos falado muito em missões e falado sobre a importância da missão, sobre a missão lá na África e o quanto a Comem ela tem se debruçado sobre esse tema, Bispo Raimundo, Bispo Ezequiel, Pastor Cleiton, mas Pastora Rosana, Pastor Moisés, todos que estão conosco aqui. Mas talvez a gente não tenha percebido que do lado de cá, ou seja, do lado da liderança, nós temos também uma liderança que em nenhum momento foi preparada para trabalhar missões. Talvez uma liderança que está hoje muito, digamos, com a visão de apenas receber quem vem, mas não com aquela visão de buscar ou de apoiar o trabalho que está sendo feito para que alguém busque. E o preparo da liderança na visão missionária é importante, ou seja, o quanto o líder ele precisa estar consciente disso, para que ele não possa deixar de desenvolver esse trabalho que é essencial, seja a missão na África, seja a missão local, a missão ali na comunidade, mas preparado para a missão. O que os irmãos acham sobre isso? Para fazer missão tem que entender de gente. E tem que, como o bispo Ezequiel fez muito bem na oração agora, ter o amor, o carinho, a empatia necessária para trazer quem está do lado de fora. O que os amigos acham sobre isso? Fique à vontade, bispo Ezequiel, começar pelo senhor aí, trazendo a sua visão sobre isso. Nossa liderança está preparada para fazer missão? Muito importante o tema, muito importante mesmo, porque nós estamos preparados para tudo. Tudo nós estamos preparados, menos para missões. Eu acho que a gente precisa mais. Por quê? Porque missões não é simplesmente... Eu pensei em pensar na África. Missões eu pensar no meu irmão do lado. Missão eu pensar naquele que passa por uma necessidade. Missão é aquele morador de rua que mora na minha cidade. Missão é amar o teu próximo. Missão não é somente além da fronteira. Missão, primeiro passo, tem que ter amor a si próprio, para você depois amar o teu irmão. Se você não tiver amor a si próprio, de ter se convertido, aceitado o Senhor, com o propósito que a mensagem do Senhor é ide, não vamos chegar a lugar nenhum. Então, o primeiro passo do cristão, ele tem que botar no coração dele: eu aceitei o Senhor para fazer o ide e fazer discípulo. Essa missão que nós temos que levar nos 4 cantos da terra. E não aceitar para ser um bom pregador, para ser um bom profeta, ser um bom teólogo. Não. Aceitar o Senhor
é amar vida, é ter paixão por alma. É aquilo que o Senhor deixou para a gente aqui na terra. Jesus, ele não ia aos maioral, aos ricos. Jesus ia aos cegos, aos surdos, os aleijados. Jesus deixou para cada um de nós o exemplo do que é fazer missão. Essa é a minha opinião do tema que o bispo está passando aí. Bispo Raimundo, nós estamos preparados para missões, bispo? Antes de responder, cumprimentar aqui o pastor Jorge Leanes, que ele é lá de Porto Velho, Rondônia, da Assembleia de Deus Missão. Está aqui cumprimentando a gente, que Deus abençoe. Cumprimentar todos os nossos irmãos daqui do Piauí também, que estão online, que Deus abençoe todos os que estão aí assistindo a nossa live. Agora, essa pergunta, se a gente está preparado, sinceramente, é uma resposta que cada um de nós temos que dar para o próprio Deus. Com base em Atos 1:8, o Senhor Jesus orientou e disse: ficai em Jerusalém, né? E recebereis a virtude do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em todos os lugares. Agora, testemunha de Cristo, mas testemunha de quê? Quem era Jesus Cristo? Jesus Cristo, segundo Isaías, ele é o príncipe da paz. Ele é o rei dos reis. É um menino que nos nasceu, um filho que nos deu. A terra estava em escuridão, entenebrecida, mas de repente surgiu uma grande luz. Então, Cristo é a luz. Será que nós estamos preparados para ser testemunhas de Cristo para as pessoas ao nosso redor, como muito bem disse o meu bispo Ezequiel? Testemunha de amor, testemunha da verdade, testemunha de cooperação, testemunha de paciência, testemunha de fidelidade. Como que eu vou estar preparado para fazer missões se eu ainda não consigo testemunhar a Jesus Cristo, o verdadeiro? Porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele disse ainda: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Glória Será a que eu Deus. consigo ser testemunha do nosso Senhor Jesus Cristo? Aí sim, se eu conseguir responder positivamente, eu estarei preparado para fazer missões. Amém. Glória a Deus. Essa é a palavra. A palavra de testemunho. Esse testemunho, eu vejo que ele é muito mais da minha vida, ou seja, a minha vida sendo lida por aqueles que ainda não conhecem a Cristo, e instigando essas pessoas a vir ao Evangelho. O Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem. O Evangelho é a transformação. E eu questiono a questão da liderança hoje, ela está preparada para missões, porque nós nos deparamos com uma liderança muito, digamos assim, burocrata. Uma liderança preocupada em fazer ali o mínimo possível, a se desgastar o mínimo possível e naquilo ter resultado. Agora, a obra missionária, o trabalho missionário, o trabalho de missões, ele tem muito a ver com testemunho, mais a ver com testemunho do que propriamente com a liturgia de culto. Ou seja, pouco resultado eu vou ter em ter uma liturgia impecável, ter uma fachada da igreja impecável, ter um ambiente de congregação muito até acolhedor, mas eu não ter um sistema que faça com que essa pessoa venha e fique, com que ela seja alcançada na casa dela, que ela não seja alcançada no seu trabalho. Ou seja, um testemunho de uma igreja que não se fecha, mas uma igreja que se abre para buscar aqueles que estão perdidos. Quando a gente fala em investimento, toda segunda aqui a gente fala sobre investimento, né? A gente está falando sobre recursos, né?
a gente ainda, hoje não falamos ainda sobre a obra em Moçambique, mas até o final dessa live a gente comenta sobre isso. Mas estamos falando um pouco mais sobre a preocupação da liderança com este trabalho, com o trabalho de buscar, com o trabalho de acolher. Eu quero dar um exemplo muito simples aqui. Hoje é segunda, ontem fomos numa igreja aqui perto, eu e minha esposa, estamos aqui em Brasília, vai fazer uma semana, quarta-feira agora, então já organizamos algumas coisas, pode ver que eu estou aqui sem cenário algum, porque o espaço está sendo preparado ainda, e fomos numa igreja, não convém dizer o nome da igreja, mas uma igreja que nós amamos muito, e, meus amados, desde a recepção até o encerramento do culto, um trabalho feito de uma forma tão acolhedora, que eu quero trazer isso aqui, porque a missão, ela não tem a ver só com aquilo que é feito em favor lá da África ou de alguma outra região longínqua do país. Mas missão, ela é feita a partir do momento em que o pecador, ele pisa dentro da igreja. Sei que os irmãos pensam sobre isso. Vou trazê-los à discussão sobre isso, mas de nada adianta eu me preocupar com um projeto missionário em outro país ou até externo à igreja, se quando o pecador ele entra, ele não tem um espaço que o faça o sentir que ali ele possa ficar e ser observado. Por exemplo, você imagina alguém chegar numa igreja e ficar sendo olhado de baixo em cima, ou alguém entrar numa igreja e toda a palavra que ele recebe seja uma palavra que o praticamente expulse da igreja. Nós chegamos, fomos muito bem recebidos, fomos colocados ali, na cadeira da igreja aparecia uma poltrona, aí, antes de terminar o culto, o pastor chamou todos os convidados à frente, todos os visitantes que estavam ali pela primeira vez à frente, apresentou a cada um pelo nome, orou por cada um e depois pediu que nós fôssemos para uma área reservada com alguns obreiros e ali pegou o nome de cada um, ali tinha um chazinho, ali tinha um bolo, ali cada um procurou poder se aproximar. Chamou aquele ministério ali de Ministério de Acolhimento. E esse trabalho, ele sendo feito, ou seja, a pessoa que vai à igreja sendo acolhida, irmão, quando alguém é bem tratado, ele quer voltar. Não é isso, Bispo Ezaquiel? Exatamente, exatamente. Essa é uma das minhas cobranças que eu falo aqui no meu ministério, na minha igreja. Quando você é bem recebido, é como se fosse um comércio. Você entra em um comércio, a primeira coisa que vem é um bom dia, boa tarde, boa noite, se eu desejo alguma coisa, você já se sente a primeira recepção louvável. Você vai voltar naquele comércio, mesmo sendo caro, mas o que importa é a educação, é o carinho, e foi a sua recepção da primeira imagem que fica. E, passando isso, Bispo, ontem nós tivemos o culto de missões, no mesmo engajamento, no mesmo tempo que está passando, e lá tivemos uns 13 ex-drogados, ex-mendigo, estavam na cidade de Cabo Frio, participou desse culto, do centro de recuperação ali, do amigo do pastor Pedro Anastácio, um amigo meu, e um deles, nós estávamos em um trabalho muito bom de conselho de pastores aqui da cidade, e lá tinha tinha 5 pessoas, mendiga, 2 cachorros assistindo o culto. E lá me aproximei, um deles, e perguntei para um deles se ele queria mudar de vida, se ele queria ser transformado. E na hora ele falou que queria, isso já era 9h30 da noite, e como nós temos amigo aqui de centro de recuperação, liguei para o amigo e ele pediu que eu levasse aquele rapaz para o centro de recuperação. Isso vai fazer 2 meses, 1 mês e meio mais ou menos, e ontem ele estava no culto, cheiroso, limpo, cantando ao Senhor, um ex-compositor, levita da casa de Deus, estava na praça aqui da minha cidade, com crack, com droga, sujo, fedendo, botei em meu carro, levei, e ontem ele estava lá chorando
no culto de missões, falando para a igreja o que Deus tem feito na vida dele. E isso que o senhor está falando é exatamente isso. É a primeira imagem, a recepção. Nós temos que abraçar isso em nossas igrejas. Independente de quem é que está entrando na nossa igreja, seja um bêbado, seja quem for. É uma alma, é uma vida. Ninguém sabe quem está ali por trás. Ali pode ter um pastor, ali pode ter um missionário, ali tem uma pessoa decepcionada, uma pessoa que passou alguma frustração na sociedade, na família, que a gente tem que acolher. Depois que acolher, a gente vê quem é aquela figura que teve aquele acolhimento. Então, é essencial que a liderança tenha uma recepcionista muito importante na porta da igreja para pegar o nome, para levar sentar na cadeira, para dizer para ele, aqui é sua casa, fique à vontade. Esse é o que a gente pede à nossa igreja que faça. Dá certo? Às vezes sim, às vezes não, mas a gente está batendo nessa tecla para dar certo, 100%. Amém, glória a Deus. Pastor Cleiton, meu querido diretor, está conseguindo agora ouvir a gente? A recepção aí está tranquila? Deixa eu abrir aqui seu microfone. Está conseguindo nos ouvir, pastor? Seja bem-vindo à live, meu querido. Glória a Deus, meu pastor. Agora estou ouvindo meu bispo. Estava ouvindo o meu bispo falar sobre a recepção. Isso é maravilhoso. Isso demonstra o amor que nós temos ao próximo, né? Se você chega na casa de um amigo e o amigo não recebe, não dá um abraço, não estende a mão, tem alguma coisa errada nesta amizade, né? Neste amor. Então, se você chega na igreja, a igreja é a casa do Papai do Céu, e todos nós somos mordomos, né? Estamos ali para cuidar bem das coisas, cuidar bem do povo, principalmente das ovelhas da casa do Papai do Céu. Então, é fundamental que nós venhamos ter essa consciência que a igreja ali, o hospital espiritual, ali é uma casa de recuperação, ali é uma casa de conselho, ali é uma casa de psicólogos, ali é uma casa onde as pessoas serão tratadas, né? E uma das coisas que o ser humano, eu creio assim, né? Gosta de ser bem tratado, de se sentir bem-vindo, né? De se sentir em casa. Então, quando você vai na casa de um amigo e você é bem recebido, você sente vontade de voltar e você sente saudade daquele lugar. Você olha, eu fui na casa do meu bispo, do meu presidente, eu fui muito bem recebido, estou com saudade, quero voltar. E aí, com essa saudade, voltando sempre, daqui a pouco fica adorando a Deus, fazendo a obra de Deus. E assim eu creio que nós vamos estar desenvolvendo realmente a obra missionária, fazendo com que essas pessoas venham entender o valor que cada uma delas tem para Deus. Elas custaram o sangue de Cristo. Nós custamos o sangue de Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário. Então é um valor muito grande, é um valor muito alto para que essas pessoas cheguem nas nossas congregações, na igreja, e elas não percebem este amor que é pregado, este amor que é colocado ali na rede social, em frases, em canções, e na hora da prática, na hora da verdade, ela não percebe este amor. Ela percebe uma igreja longe, um pastor longe, uma liderança longe, parece que é muito distante, não consegue alcançar, e acaba saindo, né, como se fosse um filho que não se sente amado pelo pai nem pela mãe, e vai procurar um outro lugar. Então, eu creio que uma das coisas primordiais é esta caridade, é o amor. E o amor, ele não é feito por palavras, né? É feito por ações. Então, o amor bem revelado, o amor ágape, né? É pura ação. Assim como o Papai do Céu fez, né? Derramou o seu sangue na cruz do Calvário, ali do seu Filho amado, Jesus Cristo. Eu creio que esta ação demonstra o amor, né? Que o Papai do Céu sente por nós. Então, essa atitude, meu bispo Ezequiel, é indispensável na vida do crente, é indispensável na vida do pastor, é indispensável na vida da igreja, né?
porque muitas das vezes a pessoa, eu creio assim, eu não sei se os pastores, os bispos concordam, mas alguém que chega na igreja, ela está querendo um milagre, está querendo um socorro, né? A primeira vez que alguém vai na igreja foi convidado, mas aqueles que chegam voluntariamente, e que esses são muito importante quando chega voluntariamente, é porque estão desesperados. Encontrou ali aquela questão de uma pessoa que dificilmente fala com você, dificilmente te procura, dificilmente quer um contato com você, mas ali quando está no sofrimento, na angústia, a única pessoa que ela vê no celular, meu Deus, é só isso aqui que eu tenho, que eu vou encontrar algo. É só nele que eu vou encontrar algo. Então, esta pessoa, ela vai ao encontro da igreja, porque é ali que ela encontra. Eu não sei o que vai acontecer lá, mas ali eu creio que vou encontrar uma resposta. Então, a resposta logo na entrada, o abraço, seja bem-vindo. Você é amado, você é amada, fique à vontade. Eu sempre falo aqui para os meus amigos que me visitam, tanto em casa como na igreja, os irmãos, eu sempre digo que os colombianos, né, eu aprendi com os colombianos ali na fronteira, mi casa é su casa. Então eu digo, a minha casa é a sua casa. Amém. Fique à vontade. Então é isso. Minha casa é a sua casa. A Comem é a minha casa e a sua casa. Né? A minha igreja, a sua casa, a minha casa. Então estamos aqui nesta grande obra missionária, dizendo que a minha casa é a sua casa. Aleluia. Uma das necessidades do ser humano é se sentir acolhido. Todos nós temos uma necessidade, Bispo Raimundo, de pertencimento. Precisamos pertencer a alguma coisa. E a recepção na igreja, e eu quero hoje bater muito nessa live de hoje, a gente vai falar depois sobre, a gente não vai deixar de falar sobre a missão na África, sobre os nossos pastores lá, mas eu quero bater um pouco nisso também, para que não haja esse descuidado, inclusive, o Bispo Raimundo vai trazer algo aqui muito interessante para os pastores aqui do Brasil, né, os pastores de pequenas igrejas, pastores com grandes igrejas, enfim. É muito importante prestar muita atenção depois o que o Bispo Raimundo vai trazer aqui hoje. Mas eu quero me focar, Bispo Raimundo, justamente nessa questão da necessidade, de um lado, de pertencimento, de se sentir acolhido, e o lado de cá, de ter essa consciência e tornar isso possível. Ou seja, porque eu não sei a experiência do Bispo Ezaquiel, do Bispo Raimundo, do Pastor Cleiton nesse sentido, mas eu já tive igreja onde eu estive e eu mesmo não senti mais desejo de voltar. Entrando, né, mesmo sendo convidado para estar ali, olha que interessante, fui convidado para estar ali, e eu saí dali meio entristecido, falei, e eu que sou um cristão, estou sendo recebido dessa forma, como o Bispo Ezaquiel falou, tem uma secretária habilitada, né, treinada para poder ali fazer uma recepção acolhedora, eu entrei, praticamente eu entrei ali como se fosse uma sombra. E ali fiquei, ali quase o culto inteiro, eu fui chamado lá para frente na hora que eu ia ministrar, não que a gente busca isso, mas a gente observa, assim, conosco, com a gente, que somos cristãos, já tem essa diferença, imagine com aquele que não é cristão. Precisamos melhorar nisso, Bispo Raimundo. Meu bispo, meus bispos, meu pastor, infelizmente, nós temos essas fraquezas. O ser humano tem essas fraquezas. Mas, conforme ele vai descendo a casa do oleiro, e Deus tem a oportunidade em que esse cristão, essa pessoa se deixe ser cuidado por Deus, a gente vai sendo transformado pelo Espírito de Deus em pessoas com amadurecimento espiritual, que a gente não vai mais ter essas falhas com os nossos visitantes, com os nossos amigos, com as pessoas que precisam do acolhimento. Lembro que em Atos, no capítulo 8, versículo 29, teve uma pessoa
que estava saindo de Jerusalém, indo para Gaza, voltando para casa, porque não encontrou acolhimento. Aí o Espírito Santo pega Filipe e diz para ele, rapaz, pega essa estrada aqui. A estrada é deserta, vai nessa estrada e te aproxima do carro ali e escuta. E ele ouviu ali o eunuco lendo o profeta Isaías e não entendia. E Filipe chega e pergunta, você está entendendo o que você está lendo? E ele respondeu, como é que eu vou entender se eu não tenho ninguém que me explique? Como? Ele estava saindo de Jerusalém, ele passou em Jerusalém e não encontrou ninguém. E aí Filipe, né, obedeceu à voz do Espírito Santo, explicou tudo para ele e batizou ele rapidamente. E o eunuco ele foi transformado. Mas você vê, até o próprio Filipe, se não tivesse sido orientado pelo Espírito de Deus, não tinha enxergado a necessidade daquele eunuco, que já estava saindo sem ser cuidado. Então, cabe a cada um de nós que professamos ser seguidores de Jesus Cristo, ser realmente testemunha de Jesus. Reconhecer que nós somos falhos e precisamos do amor de Deus na nossa vida a cada dia, para que ele vá quebrando o vaso e fazendo um vaso novo, um vaso cheio da presença de Deus para compartilhar com as vidas ao nosso redor. Amém, verdade. Eu quero aproveitar a sua fala, Bispo Raimundo, para que o irmão, não sei se já preparou a compartilhamento de tela, Bispo Ezequiel, Pastor Cleiton, Bispo Raimundo preparou hoje um formulário, né, ao qual ele vai estar apresentando para a gente agora, claro, para todos que estão acompanhando a live, e para aqueles que vão receber esse conteúdo aqui no seu particular, no WhatsApp, que a gente vai preparar. Ele vai estar exibindo agora um projeto que a Comum, ela se debruça sobre a necessidade da obra missionária, seja fora do Brasil, como também dentro do Brasil. Então, esse é um convite muito interessante, é um trabalho muito bem projetado do nosso querido Bispo Raimundo, a ele nossa gratidão, e ele vai estar compartilhando conosco nesse momento. Tá bom, Bispo Raimundo? Fique à vontade para poder exibir. Eu vou aqui minimizar os nossos irmãos e você tem a tela para poder fazer a sua exibição. Antes disso, cumprimentar o nosso pastor Cleito mais uma vez, nosso diretor de missões, que representa o estado do Amazonas, estado do Pará, tem uma obra maravilhosa aí no estado do Amazonas, então a gente é muito feliz com a sua presença na nossa equipe aí, meu irmão, viu? Que Deus continue lhe abençoando. E conversando com ele hoje, nós entramos no entendimento, e depois eu apresentei para o nosso bispo presidente, o bispo Geórgio, e assim eu vou mostrar aqui para todos os irmãos que estão na live, e dando aí o privilégio para que nossos filiados, né, os filiados da Comem, possam acessar o formulário e assim compartilhar os seus projetos também. Nós estamos, nesse momento, focados em Moçambique, na África, alimentando aquelas crianças, ajudando os missionários que tem ali. Mas nós temos também projetos dentro do nosso país. Nós temos também aqui os filiados da nossa convenção que têm seus projetos nas suas igrejas. Então, a Comem vem nesse momento aqui com esse formulário que eu já vou apresentar, querer entender, querer conhecer os projetos que os nossos filiados, nossos pastores presidentes, nossas pastoras têm nos seus ministérios, para que nós possamos também divulgar esse trabalho, para que nós possamos entender e também poder ajudar. Vou compartilhar agora aqui o formulário. Fique à vontade, querido. Aí me informe se vocês estão conseguindo ver a minha tela, por favor. Sim, agora ela está aparecendo. Então, é um formulário muito simples, tá? A gente trouxe aqui um chamamento lá do nosso site da Comem sobre doações missionárias, onde as pessoas que acessam o site da Comem conseguem ali imediatamente... Opa! Só um minutinho, por favor. Irmão, quem está com o celular em modo vertical, coloca ele no modo horizontal, que você vai conseguir ter uma visualização melhor, tá? O Raimundo está exibindo a tela dele com Obrigado. a questão do formulário, então você coloca ele no vertical, para que você consiga ter uma melhor visualização. Bispo Raimundo, por favor, querido, continue. Então,
Então, com base nisso, nós fizemos um formulário inicial, que o objetivo é o quê? A Comem precisa conhecer quais os projetos missionários existem nas igrejas ou ministérios dos nossos filiados, dos nossos convencionais, aqueles que são filiados à Comem. Então, esse formulário vem trazer essa coleta de dados. Aí, cada presidente, cada pastor de igreja preenchendo esse formulário, vai ser possível a gente jogar numa planilha e mostrar para o nosso presidente, para a nossa diretoria, a dimensão de projetos missionários que tem com os nossos filiados, a nossa Comem. Então, o formulário ele é muito simples, né? Traz aqui o título, quais projetos missionários existem em seu ministério. É um levantamento de dados para a diretoria de missões, né? Para que nós possamos fazer ações com base nesse conhecimento, nesses projetos. Você tem que preencher aqui seu e-mail, né? Seu e-mail de contato, colocar seu nome completo aqui, o nome do seu ministério ou igreja, ok? E aí aqui é muito fácil, é só marcar os projetos que você tem. Por exemplo, projeto de evangelização. O seu projeto é missão urbana, foca na evangelização em grandes cidades, alcançando pessoas de diversas culturas e origem. Muitas vezes são feitos por igrejas locais que desejam atingir uma população mais ampla e diversificada. Ou regiões remotas. Muitas igrejas enviam missionários à área isolada, como aldeias indígenas, tribos e assim por diante. É por mídia. Com o avanço da tecnologia, algumas organizações missionárias utilizam rádio, TV, aplicativo para poder fazer esse projeto de evangelização. Então, você marca a opção que mais se assemelha ao seu projeto aí. Ou então escreve aqui, coloca o outro e escreve como é que é o seu projeto. Aí temos aqui também assistência social e humanitária. É através de alimentação e ajuda humanitária, ajudando hospitais e clínicas missionárias, oferecendo cuidado de saúde e assim por diante. Na sua igreja, o seu projeto missionário é de apoio a refugiado ou imigrante que vem de outro país, né? Que aí essas pessoas estão em situação vulnerável e o seu ministério, a sua igreja acaba apoiando esse pessoal. É de educação, que tem programa educacional para formar crianças e adultos, pessoas carentes. Você marca a melhor opção. Também tem aqui projetos de saúde. Não, o meu projeto lá na minha igreja está ligado com mais a área da saúde, né? Onde a gente envia médico, a gente envia enfermeiro, faz trabalho de assistência, campanha de vacinação, tudo isso vale também. Ou então, nosso projeto aqui na nossa igreja, ele é mais para a educação cristã, a gente faz escolas bíblicas, organiza escola bíblica, discipulado, treina líderes locais, capacitando esses líderes, né? Também, pulando um pouquinho mais aqui, projeto de reabilitação de dependentes químicos, né? A nossa igreja tem um projeto que visita os presídios, que dá apoio aos presídios, aos centros de recuperação de droga, aqueles de droga e álcool, ex-prisioneiros, enfim. E, se você quiser aqui no final, conta uma história mais completa do seu projeto. Então, esse é um formulário muito simples, que a gente quer compartilhar com os nossos filiados, e com isso fazer esse levantamento para que a Comem, para que a diretoria de missões possa apresentar à nossa diretoria executiva como está a dimensão de projetos missionários dos nossos filiados à nossa convenção. É isso, meu bispo? Glória a Deus. Então, glória a Deus, maravilha. Eu até lhe pedi, bispo Raimundo, porque na hora que o Amado estava lendo o formulário, apareceu mais para a gente o título, né? Ali do formulário. Eu pedi para subir um pouco, mas deu para compreender muito bem. Na parte de baixo desse formulário, ele tem ali as perguntas de quais são os projetos e como eles são, e tem as opções para que quem está preenchendo ele só marca, ou seja, não precisa se preocupar, você não vai ter que ficar escrevendo um texto, elaborando nada a respeito. Você apenas está finalizando, o bispo Raimundo já teve ali o cuidado de colocar as opções e você, claro, participando. Amado, esse formulário, é importante nós entender o seguinte, ele vai ser enviado juntamente com a parte desse vídeo, onde o bispo Raimundo fala sobre o formulário, ele falou aqui de maneira muito breve, bem resumida, mas
nas primeiras perguntas, ele já deu como seria a dinâmica das demais. Então, seria mais ler mesmo o formulário, mas ele já explicou. Então, para cada afiliado da convenção, cada presidente da convenção, ele vai receber um trecho desta live. Esta live ela não vai completa, ele vai receber um trecho desta live com a explicação sobre o formulário e embaixo o link do formulário para que ele possa acessar e ele preencha ali. Se houver alguma dúvida, no mesmo WhatsApp da Comem, onde ele recebeu o formulário, o vídeo, ele faz ali as suas perguntas e, dependendo das perguntas, serão direcionadas ao Bispo Raimundo, né, que está, juntamente com o pastor Cleiton, desenvolvendo esse projeto tão lindo, né, tão do coração de Deus, como colocou aqui no nosso comentário o pastor Jorge. Né? A missão está no coração de Deus. E o que esse projeto ele visa estabelecer? Ele visa estabelecer uma visão de que você não só está investindo em algo em outro país, mas a convenção também ela busca conhecer aquilo que você está fazendo no seu próprio bairro, no seu próprio local, e como que a convenção ela pode desenvolver ferramentas para auxiliar. Porque nem sempre Bispo Raimundo, Bispo Ezequiel, Pastor Cleiton, se trata de recurso, nem sempre se trata de recurso. Até porque se você colocar recurso na mão da pessoa errada, não vai adiantar nada. Ele não vai saber o que fazer. Então, nem sempre se trata de recurso. Eu acredito que esse culto missionário, onde o Bispo Ezequiel, até agradeço por estar falando sobre isso aqui hoje, a importância de ter esse culto missionário nas igrejas, não somente para arrecadar valores para que a gente envie para as igrejas ali de Moçambique, para as crianças de lá, mas para que também nós possamos treinar os nossos irmãos sobre essa necessidade. Então, é um culto de treinamento, é um culto de capacitação, é um culto de conscientização da contribuição necessária, mas do empenho pessoal, onde cada membro da igreja ele é responsável pela salvação de alguém que entra na igreja. Você não precisa ser pastor, você não precisa ter título de missionário, você não precisa ter tempo de crente. Você só precisa aquilo que o Bispo Ezequiel falou, é amor às vidas. Quando alguém chegar na igreja, a pessoa recebe bem, a pessoa cumprimenta, a pessoa dá um sorriso acolhedor, né? Acaba o culto, pergunta como que aquela pessoa se sentiu. Né? Essa igreja que o nosso filho nos levou ontem, todo final de culto, os irmãos lá convido os convidados para poder lanchar, e ontem a gente foi comer um hambúrguer maravilhoso depois do culto. Então, é algo que faz com que as pessoas elas entendam que missão é muito além dessa palavra. Ela tem a ver com ações direcionadas a trazer e a ganhar. Não é isso que define um pouco de missões, pastor Cleiton? Amor ao próximo? Que maravilha. Se não tiver amor, pastor, não tem missões. Né? O amor, ele que faz acontecer as missões, né? Você sair do seu conforto, da sua área de segurança e trazer para você um desafio, porque missões é uma cruz a mais. Você vai trazer uma responsabilidade a mais para você. É muito lindo quando as pessoas saem das palavras e vai para a prática. É maravilhoso, porque muitos falam de missões, né? Mas missões é uma renúncia, meu pastor. Renúncia todos os dias. Às vezes você tem que deixar, né, pelo menos é o que eu penso, não sei se os demais concordam, mas muitas das vezes você tem que deixar o seu eu ali e viver o outro, porque ele, querendo ou não, aquela alma, aquela ovelha, aquele jovem, aquele adolescente, aquela criança,
ela vê em você uma esperança. Querendo ou não, um missionário, uma pessoa que está ali no campo de missões, ele não é visto como qualquer outra pessoa, ele é visto como uma pessoa bondosa. Então, querendo ou não, vai ter uma cobrança sobre você, mesmo que você diga, não, eu vou falhar, eu erro, não. Você é missionário, você está ali, as pessoas vão ver em você uma esperança. Né? Então, você tem que fazer o sacrifício mesmo, porque vai ter... Sabe aquela mensagem do apóstolo Paulo, que ele é imitador de Cristo? É exatamente. Né? O apóstolo Paulo, sejam meus imitadores. Olha só a petulância do apóstolo Paulo. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Por quê? Porque ele realmente praticava o amor, a renúncia, né? Então, ontem nós temos um projeto Criança Feliz, que é um projeto de missões lá na congregação ali no Jorge Teixeira, quarta etapa, aqui em Manaus, que é uma comunidade, né? E ali tem muitas criancinhas, né? Que a gente está evangelizando e tentando chegar até os pais também para levar uma palavra. Mas as crianças, elas já estão bem adaptadas ali, e eu gosto muito da arte, né? Eu faço desenhos e desde cedo pinturas, essas coisas. Muito e eu bom. amo trabalhar com as crianças. Eu tenho um carinho muito grande, a minha esposa também, ela me ajuda muito nessa parte. Nós amamos ver o sorriso de uma criança, né? Então, ontem no sábado, nós tivemos uma ação missionária, que é o Projeto Criança Feliz, que foi aula de desenho. Nós fazemos aula de reforço, fazemos um momento de culto, de oração, mas nesta parte lúdica, né, do desenho, ali nós conseguimos mostrar para as crianças aquilo que Deus criou, tentamos trazer o despertar para ela poder saber escrever o seu nome, porque às vezes pré-adolescente com 10, 12 anos, às vezes não sabe escrever o nome, então ela fica um pouquinho envergonhada, porque a gente pede mesmo, desafia para poder começar a escrever. Então, teve uma missionária nossa que chegou no domingo mais cedo lá na congregação para organizar o culto, e aí ela disse que foi um monte de criança lá na porta, né? Que o carro que a nossa missionária usa é parecido com o carro que eu uso. E aí as crianças correram lá, disse que estavam as crianças todas sujas, estavam na rua. Aí disse, esse é o carro do pastor? Aí ela disse, não, esse é o meu carro, então nós vamos embora. Aí elas foram embora. Aí já vieram só mais tarde. Por quê? Porque foi o acolhimento. Então, o que é que elas identificam? Elas identificam a igreja com o pastor. Né? Até elas aprenderem que os outros demais, ali os missionários, também estão dentro desta missão, que também elas são amadas por eles, ainda vai custar, porque é passo a passo. Então, pastor, eu não sei se o pastor concorda, mas antes da pessoa conhecer a Deus, primeiro ela vai nos conhecer. Exatamente. Nós teremos como que um acesso. Deus se revela através das nossas pessoas. E através da sua pessoa, o Senhor, nosso Deus, tem se revelado a essas crianças. Né? Elas vão se chegar a Deus, mas primeiro elas criam essa conexão que é natural. Né? Alguns podem, adultos, né, podem levar para outro lado, idolatrando pessoas, mas nós sabemos, inevitavelmente, se cria uma conexão quando uma pessoa nos trata de uma maneira diferenciada. E os seus está de parabéns. E isso, pastor, ele reflete também nos adultos, né? O que eu quero dizer com isso, por que eu dei este exemplo? É exatamente isso que o senhor colocou agora, esse ponto importante. Não tem como uma pessoa se chegar a Cristo se esse canal que faz com que a outra pessoa chegue a Cristo seja um canal totalmente diferente daquilo que Cristo ensinou. Então não tem como. Cristo ensinou o amor, o perdão, a estender a mão para as prostitutas, para os drogados,
né, para Pastor o... Cleito, Sim. olha só, no início da live o senhor não estava conseguindo nos ouvir, Sim. e nós comentamos aqui, nós três, exatamente isso. E agora o Espírito Santo coloca na sua boca exatamente o que a gente falou lá no início, mesmo você não tendo ouvido, Glória né? a Deus. Sobre a questão de ser testemunha de Jesus Cristo. Você falou ser parecido com Jesus. E lembrando do nosso mestre, até Nicodemos, que era um príncipe dos judeus, quis falar com esse homem e entender que ele tinha uma palavra diferente. Ele falava diferente dos fariseus, dos saduceus, dos zelotes, dos essênios, daqueles que tinham naquela época. Jesus era diferente. Por isso que ele disse: eu sou o caminho, a verdade, não a mentira, e a vida, não a morte. Então, quando qualquer um de nós nos humilhamos e nos rendemos a Jesus para seguir as pisadas do Mestre, não tenha dúvida que a gente vai sim ser parecido com ele. E as pessoas vão querer estar perto da gente, vão querer ouvir a gente, porque sabe que nós não estaremos falando de nós, mas estaremos falando dele, sendo testemunha dele, que é o nosso Salvador. Somente dele. Antes do pastor Clinton dar mais uma pistada sobre isso, pastor Clinton, quero que o senhor guarde essa palavra aí de que nós precisamos ser parecidos com Cristo, como disse o bispo Raimundo, para que tragamos as pessoas a ele, possamos trazer as pessoas a ele. Eu queria perguntar ao pastor, ao bispo Ezequiel, antes mesmo que eu possa esquecer, que ele falou algo muito importante sobre o culto missionário. Eu queria saber, bispo Ezequiel, até para servir de exemplo para quem está nos acompanhando e vai receber depois esse vídeo, como foi esse trabalho de missões, qual a experiência que o bispo teve, foi o primeiro ou já teve algum, qual foi a recepção das pessoas nesse tema tão necessário à igreja abordar? Seu áudio não está saindo, homem de Deus. Peraí. Aperta agora de novo. Amém. Então, foi uma experiência fantástica. A gente já faz missões há 25 anos, né? Que a gente, antes de ter ministério, já tinha missões que a gente fazia. Era missões libertando vidas. Então, a gente, comunidade, então a gente já está no sangue, né? Sobre missões. Mas na igreja não tinha essa experiência. Sempre fiz missões fora. Dentro da igreja nunca tinha feito. E eu quero agradecer o pastor Cleito, passei a mensagem dele no culto, que o pastor Cleito fez um vídeo muito abençoado. Eu passei durante o culto, as fotos, as comidas dos meninos, o poço, que o Tobias mandou para mim, um poço, aquela água lá, botei tudo no telão para a igreja ver, e mostrei para eles a importância do que é fazer missão, a importância do que é um culto de missão, é trazer naquele culto não simplesmente louvor, não simplesmente pregação, não simplesmente pula-pula e falar em mistério, mas mostrar a realidade que a gente não conhece. São pessoas... Inclusive, Bispo Ezequiel, eu posso mostrar aqui, eu tenho um vídeo aqui, viu, Bispo Jorge? Eu posso compartilhar a tela enquanto o Bispo Ezequiel vai falando, se quiser. Então, sim, Bispo Ezequiel vai falando enquanto o senhor pode apresentar, por favor. Cadê o vídeo? Então, eu passei a importância, e passei para eles o vídeo e fui narrando para eles. Vocês estão vendo a importância do que você está reclamando, está murmurando, está dentro da igreja discutindo cargo, posição, enquanto as vidas lá fora estão morrendo sem Jesus. Estão precisando de 1 quilo de alimento, está precisando pelo menos de um ovo frito para almoçar. E você tem uma carne, você tem um leite, você tem um pão, e não, ainda consegue reclamar que Jesus é ruim, que as coisas estão difíceis. Aí eu mostrei esse vídeo que está passando aqui. Olha aí a água que os meninos tomam. Olha a água que eles estão bebendo. Vocês têm a Prolagos, tem a Jutonaíba, né? Cada cidade tem o nome da sua agência de água, concessionária de água. E o que acontece? Nós aqui na cidade tem a Prolagos,
E ninguém toma água da Prolacos, que é tratada. As pessoas compram galão de 20 litros para beber. Aí eu mostrei para eles a importância do que é. 3 pontos. Você não pode, você ora. Você não pode, você contribui. Se você pode, você vai. São 3 pontos simples. É lançar, contribuir e interceder. Ou se fizer os 3, melhor ainda. Então, lançamos isso. Foi impactante. Acabou o culto, as pessoas ficou olhando realmente com outra visão, com uma outra cara do que é um culto de missão. Eu deixo meu apelo às igrejas que não faz, que passa a fazer. Eu vou ainda além aqui, meu bispo, que eu vou tentar lançar isso aqui na nossa cidade, um projeto, o pastor Cleito, o pastor Raimundo, questão de missões, da gente lançar um desafio para as igrejas. Aí tem que ser desafiado, nós temos que realmente entender que missão é como o bispo falou, não é só lá na África, não é só lá não, aqui nós também temos que fazer missão. Nós também temos nossos missionários aqui. Tantos missionários que eu consagrado. Para quê? Para dirigir irmãs, para dirigir consagração? Não. Vamos olhar olhar diferente para os nossos missionários que foram consagrados para tal e reunir com eles e jogar para fora, lançar isso para fora. Fazer o discípulo que Jesus pediu. Então, bispo, em cima da sua pergunta, do que o vídeo que o bispo Raimundo colocou, eu botei o vídeo e eu quero, todo mês, nós vamos ter o vídeo, vou pedir o Raimundo para depois ele fazer também, próximo mês, deixar um depoimento, deixar mensagem lá, porque é importante, além de um culto, você passar a mensagem de quem está perto, de quem está vivendo, de quem está ali sentindo a dor. Porque eu falando é uma coisa, a pessoa vivendo lá na prática é uma outra coisa. Então, eu envio isso muito sério, é muito lindo. E nós estamos montando aqui uma secretaria de missões, entendeu? O pastor Cleito, o bispo Raimundo, de missões, para que cada membro dê uma oferta de R$5, independente de culto, independente do dia do culto. Mas tem um desafio. Tá aí a água aí, o Tobias, né, nosso missionário Tobias lá em Moçambique, mostrando a água que eles tomam, a água que eles bebem, a água que... Gente, é muito triste. E o desafio do pastor Cleito, do pastor Raimundo, do bispo Raimundo, é a gente comprar uma bomba, e nós vamos comprar em nome de Jesus. Lancei esse desafio ontem na igreja, falei para eles, a gente comprar uma bomba para lá. Eu não sei se eu falei o valor normal, mas eu acho que eu falei em cima de 15 mil aí. Eu não sei se é esse valor mesmo. Para fazer o poço total. Se cada um der R$5 de mensalidade, se nós tivermos 50 pessoas, poxa, vai dar uma oferta abençoada, fora o dia da oferta. Então, lancei esse desafio, os irmãos aqui estão acolhendo, estou montando uma diretoria de missões, a parte da igreja, a parte da tesouraria da igreja, uma secretaria única e exclusiva para missões. Lógico, não só a África, mas um vizinho que precisa de um bujão de gás, um vizinho que precisa de uma cesta básica, implantar, eu já faço. Mas depois desse trabalho do pastor Cleito, Raimundo, de nossa convenção, levar lá para a África, meu coração ardeu muito mais que já ardia. Então, só tenho que parabenizar nosso missionário, nosso diretor da Comem, só tenho que parabenizar. Foi muito bom o culto e ficou uma coisa marcada. Amém, bispo. Eu trago aqui o comentário da pastora Rosana, que embora com o templo da igreja fechado, né, os pastores pastoreavam ali em Vila Vitem, em Realengo, Rio de Janeiro, e a igreja ali ela passou a ter uma outra liderança, mas continuou o projeto missionário que trabalha com famílias. Quer dizer, entender que ministério vai muito além de 4 paredes, como tem falado nosso diretor de missões, pastor Cleiton, pastor Elizabeth Antero, de Cosmos, né, também Rio de Janeiro. Ela traz um pouco da sua experiência sobre o trabalho missionário que ela faz ali no lixão de Jardim Gramacho. Ali é Duque de Caxias, né, minha pastora? Me corrija se eu estiver enganado. E ela diz, é muito triste, quase todos os dias nascem crianças
e muita pobreza, mas para mim vale a pena, ou seja, é o amor, né, pastor Cleiton? É o amor pela alma, é o que o pastor sempre bate na tecla. Nós precisamos desenvolver o ID, fazer a vontade do Senhor. Se eu não posso ir lá fora, como falou o nosso bispo Ezequiel, eu não vou pegar um avião aqui e vou para a África, mas eu posso orar a respeito de quem está lá. Eu posso contribuir no culto de missões, mas eu tenho dificuldade em contribuir, eu tenho dificuldade em viajar, em horário, o crente não pode dizer que tem dificuldade, mas eu posso participar dos projetos missionários locais, como aqui falou a nossa pastora Rosana, que trabalha com famílias, como falou nossa pastora Elizabeth, né? E ela faz trabalhos. Eu já vi a pastora fazer muitos trabalhos ali. Ao final das festas, os jovens passam de sábado para domingo na balada, muitas festas ali na praça de Cosmo, do Rio, e ao final do dia a pastora chega lá, uma equipe para evangelizar, para acolher. Então é um trabalho que ele pode ser feito. Uma coisa é certa, ninguém tem desculpas naquele dia com as mãos vazias. Ninguém tem desculpa. Senhor, não tive tempo. Senhor, não tive oportunidade. Senhor, eu não tive ninguém que me incentivasse. Não, você não precisa de incentivo, você só precisa ter amor pela alma e disposição em fazer a obra. Pastor Cleiton, volta ao tema que o senhor estava dizendo e complementando com a palavra do Senhor, por favor. Quando nós entendemos que fazer missões é a renúncia, você não consegue ver o obstáculo, você consegue ver uma esperança que vai dar certo. Eu conto aqui o testemunho para vocês, eu fiquei praticamente uns 3 anos orando muito a Deus para encontrar pessoas que amassem fazer missões. Eu já compartilhei esse testemunho, uma parte dele com o meu bispo, com o meu presidente, com o bispo Raimundo. O desejo que eu tinha no coração de encontrar pessoas que pudessem estender a mão, mas pela dificuldade de muitos aproveitadores do evangelho, é isso que eu falo para vocês, né? É isso que eu digo para mim. O testemunho fala. Não tem como você escapar. Você é visto de uma forma diferente. As pessoas no mundo sabem que você é pastor. Então, se você é pastor, você não pode ser pilantra, você não pode ser enganador. As pessoas sabem que que nós somos crentes em Jesus. Então, nós não podemos estar bebendo, fumando. É a característica de um crente em Jesus. E eles sabem que o verdadeiro crente estende a mão, reparte o que tem. Exatamente, não tem como nós fugir disso. Né? Não tem como sair dessa característica que é a característica de Cristo. Né? E uma vez, só para compartilhar aqui e deixar um ponto de reflexão para os nossos pastores e irmãos que estão nos acompanhando, uma certa vez eu fiquei um pouco triste com um obreiro nosso, que já há algum tempo estava ali fazendo a obra de Deus conosco, né? E uma vez eu guardei aquilo no meu coração e aquilo me deixou por alguns dias triste. Dizer assim, pastor, a gente faz esse culto de rua, esse evangelismo, a gente nem está ganhando essas almas para a nossa igreja. Eu falei, meu Deus, tanto tempo trabalhando comigo, andando comigo, ainda não entendeu que eu não estou aqui para ganhar alma para o meu ministério, sim para Cristo. Então, meu pastor, eu ganho almas para Cristo. Aqueles que vão ser lá da congregação A, da congregação B, Deus vai mandar. Deus vai mandar. Mas aonde eu tenho oportunidade, eu quero compartilhar isso aqui e desafiar os irmãos. Nós não podemos colocar a placa do nosso ministério na frente da obra missionária. A obra missionária ela não tem placa, ela tem Cristo. Então, aonde você chegar, ganhe uma alma para Jesus lá no aeroporto, lá no lixão. Não se preocupe, não é para a sua igreja, é para Cristo, a igreja de Cristo. Né? E se um dia Deus der o privilégio de você abrir uma congregação, uma casa de oração, em algum lugar onde vai estar esta alma e ela vai se congregar lá com você, é uma bênção, é lindo demais. Mas se não, amém.
Você estendeu a mão, você espalhou a boa semente. Essa semente, às vezes, cai em terra boa e vai dar fruto. E daqui a pouco esta pessoa também vai fazer o mesmo. Aleluia. Amém. Ô, irmão, isso... Quando aquele irmão falou isso para mim, doeu muito. Porque não aprendeu nada, não entendeu nada. Não entendeu as conferências, não entendeu as orações, não entendeu os ensinamentos, não entendeu nada. É verdade. Então eu fiquei muito feliz e muito grato a Deus de ter encontrado o bispo Raimundo, meu presidente, meu bispo Jorge, meu bispo Ezequiel, que eu fiz parte do seu culto, viu, meu bispo? Muito obrigado. E você ter me dado esta oportunidade de falar um pouco ali com teus membros, com os irmãos ali daquela congregação. Mas o segredo, meus irmãos, é amar a Cristo. Amando a Cristo, nós amamos as almas. Porque sem isso, meu pastor, não adianta nós estarmos numa igreja bonita, cheia de gente bonita. Eu me lembro lá quando aquele... Só me recuperar aqui um pouquinho. Eu me lembro quando o Senhor Jesus ele estava ensinando e ele disse, olha, havia um senhor que ele preparou uma grande festa, convidou os príncipes, convidou as pessoas importantes da cidade, da vila, convidou as pessoas famosas, convidou as pessoas que estavam em destaque na sociedade, mas ninguém apareceu, só que ali tinha um segredo. A festa estava pronta, o banquete estava pronto, mas ninguém quis. Ele falou assim, olha, então a festa não vai deixar de acontecer, vai acontecer. Independente se o famoso não quer, independente se aquele da elite não quer, independente se aquele que tem nome famoso não quer, não importa. A festa já está pronta, o banquete já está pronto. Ide pelos valados, ide pelos caminhos, pelas comunidades, tragam os coxos, aleijados, tragam, porque vai ser para eles. Então é isso, irmão, a obra missionária é isso. É isso. Aqueles que estão dentro de uma bolha, irmãos, não vai querer estragar o seu sapato num lixão. Aqueles que estão dentro de uma bolha, irmão, não vai querer achar que está desperdiçando R$50 porque ajudou. Mas aquele que ama Cristo, irmão, ele renuncia a si mesmo e toma a sua cruz, diz o Senhor, e siga-me. Então é isso que nós estamos fazendo, tentando fazer. Desde sábado eu estou tentando enviar a oferta missionária para os irmãos. Eu e minha esposa com muita dificuldade aqui com esse aplicativo que toda hora sai do ar e tem esses problemas lá dos problemas internos lá de Moçambique, né? Então, o problema da guerra, então as dificuldades também elas são grandes. Nós tentamos sábado, tentamos hoje e não conseguimos mais. Nós falamos com a pessoa responsável do banco e nós vamos estar tentando amanhã à tarde, se Deus quiser, vamos conseguir mais uma vez mandar esse recurso para os nossos irmãos ali na África. Além de tudo, ainda tem essa dificuldade, né, meu pastor? Ainda tem essa dificuldade, meu pastor. Porque quando o aplicativo estava funcionando bem, era bem mais fácil, né? Você aqui já fazia, somava e mandava, os irmãos já recebiam, mas agora está com essa dificuldade. Nós temos que ir lá no centro daqui, de casa lá para o centro, onde tem o banco, que dá para fazer. Praticamente, se não tiver trânsito, dá uns 40, 50 minutos. Mas pastor, se tiver trânsito, custa demais, né?
Pastor Cleiton, o senhor poderia comentar rapidamente o que representa o dinheiro que a gente arrecada, R$ 100, o que representa lá para Moçambique, o que chega lá, o que é transformado lá, o que consegue comprar lá com R$ 100, com R$ 50, não sei qual é a grandeza que o senhor vai comparar, com R$ 10, o que consegue comprar lá em Moçambique, que a gente está tentando ajudar essas crianças? O valor do nosso real lá é quase, eu creio que vale 10 vezes mais, né? É praticamente isso. Digamos assim que R$ 100 é como se fosse 4.000, 3.000, assim no dinheiro deles, né? Mas com a inflação se torna, se eles estivessem com esse valor aqui no Brasil, daria para comprar o arroz, essas coisas, né? Mas lá, com o valor que dá com esse dinheiro, por exemplo, nós vamos mandar agora, amor, a gente repartiu o valor que deu 705, não foi, amor? É isso, filha? 705 deu 141, né, para cada um. Aí com esses R$ 141, o que eles vão conseguir comprar lá para as crianças? Eles vão comprar. O que é que mais rende? Na verdade, eles queriam comprar muita coisa, mas o que é que rende, né? É o pão, o suco e o mingau de arroz. É aquilo que vocês sempre estão vendo ali nos vídeos. Aquele mingauzão, né? Aquele mingauzão. E eles colocam, é tipo uma papa. Aí eles colocam um pouquinho daquela papa no cantinho do prato, vocês podem ver lá no vídeo, né? Eles colocam aquela papa e quando tem um suco, dão o suco, né? E um pedacinho de pão, né? Esse arroz é o que sustenta, né? Aí o pão vai ali como um ingrediente a mais e o suco, né? E então, isso é uma contribuição que a gente arrecada durante o mês, mas que a gente só consegue contribuir para eles lá com um dia, é isso. Só um dia, só um lanche. Só um lanche. É um lanche. Meu né? Deus. Mas sabe o que é que mais alegra o meu coração, meu bispo? Se a gente for pensar, a gente ajuda muito pouco, né? É muito pouco o que nós estamos fazendo. Assim, no sentido da dificuldade, dos problemas. Mas sabe o que é que me alegra? É a atitude. É a vontade, é o testemunho de ajudar. Então, isso alegra o coração deles, porque alguém está pensando neles. Aleluia. Quando eu consigo falar assim com o pastor Tobias, você sabe a alegria daquele homem, o pastor Marcelino, o pastor José, a missionária. É só o fato da gente estender a mão. É uma vez por mês, mas eles sabem que tem alguém que está orando, alguém que está pensando neles. Lá nós está temos sendo feito alguma coisa, né, meu pastor? Como? Está sendo feito alguma coisa, né? Exatamente, exatamente. Lá nós temos 6 missionários. Isso. Só para os nossos irmãos que estão assistindo saber, temos 6 missionários, são quantas congregações? Acho que é 14, né? O pastor Tobias tem 3, né? O Marcelino tem 4. O pastor José tem 2, né? Pastor o último número que o pastor nos passou eram 14 congregações e aproximadamente mais 700 crianças. Né? Agora as crianças aumentaram, meu bispo. As crianças aumentaram. É por causa da guerra, né? Os pais morrem, né? São abandonadas, perde para a doença e as crianças ficam abandonadas, né? E aí, sabe qual é o fenômeno que acontece? É que alguém fala um para o outro. Então, quando tem o lanche, aparece criança de todo lado. E ninguém pode dizer não. Os missionários não podem chegar lá e dizer para a criança, não tem para ti, só tem para esses aqui. Eles não podem fazer isso. Então, eles vão diminuir a porção. Né? Para que todos que difícil, né, pastor? É muito difícil, porque eles vão diminuir a porção. Né? Se estava indo 50 naquela congregação e aparece 100, vai dividir os 50 pelos 100. Então, diminui a porção, diminui o pedacinho de pão, mas todos têm que comer. Daí a importância, pastor Cleiton, somente para ele cortar um pouquinho, só daí a importância do que o bispo Ezequiel trouxe aqui
que, primeiro, o testemunho do culto de missões, né, realizado ali, claro que algumas outras igrejas também estão fazendo, estão nesse movimento, e que mais igrejas, mais pastores, por isso a gente vai enviar esse vídeo aqui também para nossos irmãos, para que as igrejas elas possam implementar o culto de missões. Eu bato muito nessa tecla, Bispo Ezequiel, porque no culto de missões, o recurso que vai ser enviado, ele não precisa necessariamente sair do caixa da igreja, até porque lá é próprio, né, Bispo Ezequiel, a igreja onde o senhor é presidente, né? Mas algumas igrejas, pastor Cleiton, a gente sabe que são alugadas. Os pastores têm que contar moeda para poder pagar aluguel. Então, é uma dificuldade que a gente acompanha, né? Somos sensíveis a essa realidade que muitos pastores têm, e sabemos que é complicado você ter ali aluguel, conta de luz, etc. Só que não podemos nos preocupar tanto com a estrutura e deixar de nos preocupar com as vidas, né? Animais. A estrutura, né? A luz, o aluguel, enfim, a estrutura da minha igreja, as vidas que não sejam da África, tudo bem, mas que sejam do lixão, como aqui disse a nossa pastora Elizabeth, que sejam da praça, onde os jovens lá estão se drogando, né? E também não estou fazendo um pedido aqui para que os pastores deixem de pagar os aluguéis de sua igreja, apenas para que implementem o culto de missões. Você resolve a questão da continuidade do aluguel da sua igreja, das questões estruturais da sua igreja, e você atende ao apelo missionário de uma forma inteligente, de uma forma estratégica, onde você vai exibir, como fez o Bispo Ezequiel, um vídeo do pastor Cleiton falando com essa paixão que ele tem por missões, esse amor que transborda em sua vida por missões, e próprios vídeos, como o Bispo Raimundo aqui mostrou alguns para a gente, mostrando a realidade, enquanto você bebeu água de um purificador, né, uma água comprada em um galão, ali eles bebendo água amarela. E é o que tem para hoje. Então, você mostrando essa realidade que muitas pessoas sequer fazem ideia. Está tudo bem, está tudo tranquilo, está tudo funcionando na vida dele. Só que tem um mundo fora da realidade dele. Eu gostei da palavra que o pastor Cleiton usou, a palavra bolha. Né? Ele vive dentro de uma bolha religiosa, de um Deus particular, um Deus que é só dele, e somente ele é de Deus, ou seja, ninguém entra aqui nesse circuito porque eu só tenho a mim e eu só tenho para mim, então está tudo certo. Mas quando esse culto de missões, ele amplia isso, ele rompe essa bolha. Peraí, eu tenho uma realidade aqui. Ela pode não ser bonita, ela pode não ser bonita, ela pode não ser empolgante, né? Talvez essa realidade vai fazer você sair do culto de hoje com lágrimas nos olhos, com seu coração partido, mas essa é a realidade. Então, acho que os pastores, vamos trabalhar missões. E aqui não estou falando com os amados que estão aqui na live, mas veja, nós estamos numa live aqui com 5 pessoas, vai 6, vai 7, vai 8, volta às 5, ou seja, 5 pessoas que de fato entendem o apelo desta live. Ela não acontece toda segunda-feira, porque aqui, cada um aqui, não tem nada que fazer, vou ali um pouquinho falar de missões. Não. Aqui é um momento que a gente sacrifica, de repente, um cansaço, um momento de janta. O bispo Ezequiel mandou mensagem para mim: bispo, já vou jantar e já vou entrar. Então, quer dizer, e cada um abre mão de alguma coisa. O pastor Cleiton foi feliz quando falou em renúncia. Não há uma renúncia, um cansaço aqui sendo colocado à disposição de falar de um tema como esse. A gente podia estar falando de outra coisa, falando sobre missões. E por que falamos sobre isso? Porque a gente gosta, porque a gente quer? Não, porque o Espírito de Deus está nos compelindo a falar sobre isso agora nos momentos derradeiros da igreja na Terra. Agora,
Pode alguns não se despertar para isso, e tudo bem, mas eu tenho certeza que esta mensagem, meus queridos amigos, ela vai fazer eco na vida de muitas pessoas. Com certeza. Tenho certeza disso. Amém? Pastor Cleiton, Bispo Raimundo, Bispo Ezequiel, deixa eu trazer rapidinho aqui o comentário da pastora Rosana. O grupo de ajuda humanitária leva para a África umas pílulas que são colocadas nas águas e elas purificam essa água para consumo. Existem muitos trabalhos bonitos, né, pastor Cleiton, como me falou o nome agora, mas da instituição Bispo Raimundo, que já faz um trabalho, Médicos Sem Fronteiras, e já tem um trabalho já um bom tempo, não somente ali em Moçambique, mas em diversos outros países daquele continente tão sofrido, rico de um lado, mas sofrido por outro, porque a gente se conhece um pouco da realidade. Mas como nós estamos a 1h30 de live, eu quero aqui compartilhar a última palavra, aquilo que há no coração de cada um dos irmãos que estão aqui, começando pelo pastor Cleiton, nosso diretor de missões. Pastor Cleiton, eu deixo as palavras finais na live de hoje, depois Bispo Ezequiel e Bispo Raimundo, para os nossos irmãos, para então darmos e concluirmos a live de hoje. Por favor, pastor Cleiton. Amém, meu presidente. Obrigado por este momento. A minha palavra de hoje é gratidão. Quero aqui agradecer, mesmo distante, mesmo longe um do outro, fisicamente, mas a confiança, o amor, que a convenção, que os pastores, em especial a liderança da convenção, tem demonstrado a mim, isso alegra muito o meu coração. E a palavra é gratidão, gratidão. Quero aqui agradecer de coração todos os pastores, missionários, irmãos que têm contribuído com a obra de Deus, com a obra missionária. Foi R$705, mas vai para cada um 100 e pouco. Né? Vai mudar a realidade deles? Não. Vai mudar a história de alguém? Não. Mas é uma semente de esperança. É uma semente que, pelo menos um dia, a gente tem convicção, um dia nós estamos alimentando aquelas crianças. Assim como você pode estender a mão para alguém que bate na sua porta, para alguém que está na rua, da sua casa, perto da sua igreja. É exatamente, mas Deus colocou algumas responsabilidades, e aí nós não precisamos entrar no mérito e tentar entender, é fazer a obra de Deus. Deus colocou uma parte de uma geração na nossa mão ali na África. E é a nossa responsabilidade, nós já colocamos a mão no arado, a palavra de Deus diz, não olhe mais para trás. Já colocamos a mão no arado. Então, independente se vier 700, se vier 1.000, se vier 500, R$100, a obra vai continuar. Quando o bispo Raimundo não estiver mais aqui, quando o pastor Cleiton não estiver mais aqui, o bispo Ezequiel não estiver mais aqui, o nosso presidente Jorge Lima não estiver mais aqui, Deus vai levantar uma outra geração. Mas eu convoco vocês, vamos aproveitar a nossa geração. Eu estava dizendo para minha esposa, porque eu sou professor de formação, sou bacharel em educação infantil, tenho ciências teológicas. Esse ano eu estava ministrando aula e o projeto lá onde nós estávamos fazendo pela prefeitura, né, parou e eu fui fazer Uber. E eu estava fazendo Uber e muito preocupado com a live, muito preocupado. Eu acelerei mesmo, Eu falei, amor, eu escapei de uns 3 acidentes para chegar. Que eu não queria perder a live, eu estava praticamente lá no centro da cidade. Mas a gente não pode perder essas oportunidades. Então, o que eu digo para vocês, meus irmãos, vamos, de alguma forma, faça a sua parte e vamos tentar fazer alguma coisa. O pouco que você fizer
você vai estar desenvolvendo o amor. O real com mais o meu real, com mais o real do Bispo Jorge, o Bispo Raimundo já vai dar R$ 4, R$ 5. De vez de comprar só R$ 1 de pão, já vai dar para comprar R$ 5 de pão. Então, a ação missionária, ela começa em casa, com a atitude. Eu sempre falo para os irmãos que o culto não é lá na igreja, o culto começa em casa. A igreja é apenas o final, né? Que é o grande finale, né? Mas o culto é em casa. Então a obra missionária começa aqui em casa, ensinando as crianças, ensinando a responsabilidade, repartindo o pão com quem necessita. E eu sou muito grato a Deus por cada um dos irmãos que contribuíram, que estão contribuindo. E eu creio que muito em breve vamos ter o poço, muito em breve nós vamos ter a nossa casa de acolhimento lá na África. Deus, ele tem projeto e ele nos escolheu. Deus nos escolheu. Aleluia. E pode levantar o inferno, pode levantar os demônios. Deus é maior. Deus é maior. Deus é maior. Então Deus levantou o Bispo Jorge, Deus levantou o nosso Bispo Ezequiel, o Bispo Raimundo, Pastor Cleito, o Bispo tá levantando. Deus levantou vários irmãos ali na África. E é a nossa geração. É a nossa geração. De alguma forma, nós estamos cumprindo o ID de Jesus. De alguma forma, nós estamos fazendo a diferença na vida de alguém. De alguma forma, Deus está agindo através de nossas vidas. E não importa as acusações, não importa quem se levanta, Deus conhece o meu coração. Deus conhece o teu coração. Deus sabe as intenções íntimas, ocultas dos nossos corações. E há um prazer, há uma alegria de ajudar, de ser útil. Aquilo que Deus falou a Abraão, já estou encerrando aqui. Ser tu uma bênção. Amém. É melhor dar do que receber. Amém. Então, esta é a palavra. Muito obrigado, gratidão. Gratidão, meu bispo Jorge Lima, meu presidente. Muito obrigado. Conte com as minhas orações, meu presidente. Meu amigo bispo Raimundo, muito obrigado. Muito obrigado. Meu bispo Ezequiel, muito obrigado. Juntos somos mais fortes. Juntos somos mais fortes. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Amém. Bispo Ezequiel, depois de uma palavra tão maravilhosa como essa, sua palavra, meu amigo, de encerramento, de gratidão, o alerta aos pastores, o que arde no seu coração? Pode passar para a gente. Só tenho uma frase para passar para o nosso povo. A vida, apesar de ser passageira, era nosso bem maior. Todo mundo quer comer, todo mundo quer vestir, todo mundo quer calçar. Como eu tenho, eu preciso que meu irmão também tenha. Essa é a minha mensagem. A vida, apesar de ser passageira, é o nosso bem maior. Todo mundo quer ter saúde, todo mundo quer ter uma boa alimentação. E nossos irmãos da África não pensam diferente. Pense nisso. E no próximo mês, contribui mais um pouquinho para a gente chegar nos sonhos e objetivos. Deus abençoe a minha live, que Deus guarde vocês. Aleluia, glória a Deus. Bispo Raimundo, eu vou pedir que o amado traga a sua palavra, coloque o que há no seu coração e encerre esta live com uma oração, orando pelos nossos irmãos, em nome de Jesus. A minha palavra, o que está no meu coração, é para falar diretamente aos nossos pastores, presidentes, líderes, pastoras, presbíteros, diáconos, pessoas que estão envolvidos com o cristianismo, que professam serem seguidores e seguidoras de Jesus Cristo. Uma coisa eu digo para todos nós, e também digo para mim: placa de igreja não vale nada. Jesus Cristo é o único
que pode. Ele sim. Tiago capítulo 1, versículo 27, está escrito que a pura e verdadeira religião diante de Deus, nosso Pai, é cuidar dos órfãos, das viúvas nas suas dificuldades e afastar-se da corrupção do mundo. Então essa é a verdadeira religião. Cuide das pessoas ao seu redor. Cuide da viúva que está na sua congregação, que está na sua comunidade. Cuide das crianças que está na sua comunidade, que está ali precisando de ajuda. Oriente, faça alguma coisa, mas ajude, porque essa é a verdadeira religião diante de Deus. Vamos orar agradecendo a Deus. Querido Deus, eterno Pai, te louvamos e te agradecemos, meu Deus. Toda honra, toda glória. O mérito de tudo isso que está acontecendo na nossa convenção, na nossa comém, é teu, Senhor. Tu que guia a cada um com o teu Santo Espírito. Exaltado e glorificado. Incomoda cada um para que saia do seu lugar e lance a mão ao arado para trabalhar, Senhor, nessa seara. Tem misericórdia de nós. Nos ajuda, meu Deus, aí nos transformando, nos fazendo pessoas novas, com pensamento teu, Senhor, com a visão de reino de Deus, para que assim nós possamos levar o teu amor, a tua verdade e uma nova vida para as pessoas no mundo inteiro. Tem misericórdia, Senhor, das crianças, das viúvas, aqui no Brasil e fora do Brasil, que padecem por necessidade, que sofrem atrocidades no meio de guerras, no meio de pelejas, de disputas, e não há quem a cuide delas. Pai, continua a nos ajudar neste projeto. Abençoa os contribuintes que têm, meu Deus, aberto a sua mão para contribuir com a oferta. Abençoa todos. Faze-os prosperar, meu Deus. E nos ajuda nesta tão grande obra. Em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Bispo Raimundo, pastor Cleiton, bispo Ezequiel. Uma boa noite de descanso. Deus abençoe nossos irmãos que ficaram conosco até agora, aqui na live, né? Participando com a nossa pastora Elizabeth. Amém? E tem participado ativamente da live de hoje. Até a nossa próxima segunda-feira. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém? Deus abençoe. Pai do Senhor. Glória a Deus. Amém.